Olá, sejam bem-vindos ao 9º episódio do Líder Impact Portugal Podcast. O nosso objetivo, como já sabem, é inspirar e motivar aqueles que nos ouvem a serem líderes de impacto onde quer que estejam. E, como sempre, hoje estou eu, Pedro Barbosa e... Olá, Cristina Valente aqui. E do outro lado das câmaras está a Christian Live, também, que nos tem acompanhado ao longo destes 9 episódios, aliás, desta série que vamos terminar em breve. Esta série que se chama Valores que definem uma liderança de impacto. O tema de hoje vai ser comunicar claramente a visão. E não é e fazer um statement, Cristina, que eu sinto esta necessidade, não porque tenha medo daquilo que vamos dizer ou assim, mas os temas que nós temos trazido e que temos conversado não é porque somos super experts neles, mas como eu já referi antes também é porque são temas importantes com os quais nós também ainda estamos a aprender, eu também ainda estou a aprender, mas que realmente tenho sentido que é importante para que possamos navegar, digamos assim, onde nos propomos alcançar. E a visão é algo que já ouvimos muitos podcasts, com certeza, como definir a visão para uma organização, uma empresa, a importância da visão para nos podermos mover e alcançar os nossos objetivos. Hoje vamos falar sobre comunicar claramente a visão. E se calhar começávamos por dizer o que é a visão de uma organização, de uma empresa, assim, em traços gerais. É algo que é maior que nós, como indivíduo, como pessoa, é algo que está distante, que é grande, não é? É algo que ainda não existe, à partida. Se é algo que colocamos lá adiante para alcançar, é algo que ainda não existe. É algo que nasce de uma insatisfação, de um desejo de ver acontecer, portanto, é imaterial, quase, não é? E nasce de uma inquietação. E nós já vamos ver um pouco por aquilo que vamos desenvolver. Uma visão é imaterial e não corresponde necessariamente à realidade futura, mas compele-nos a alcançar uma realidade próxima da visão. Ok? Provavelmente nunca iremos executar ou chegar àquela visão que tivemos, mas chegaremos a algo muito, muito próximo. Um exemplo. A primeira vez que o homem teve a visão de voar, provavelmente não tinha na sua cabeça os voos transatlânticos ou supersónicos. O homem ou a mulher que teve a visão de poder voar, imagina, olhou para os pássaros e pensava poder sair, largar o chão e pairar e desafiar a gravidade com aqueles pássaros, não é? E nós e explorar o céu. E nós vemos isso em algumas imagens, fotografias das primeiras máquinas que foram construídas. O homem pensava literalmente em bater os braços com asas e voar. Então, essa visão levou-o a tentar e a conseguir vencer a gravidade e a dar os primeiros passos para explorar o espaço aéreo. À medida que essa visão que parecia tão incansável e tão palerma, eu diria ao mesmo tempo, foi alcançada, logo outra surgiu. E se eu pudesse fazer mais? Então, Cristina, que fenómeno é este da visão? Por que motivo o homem tem usado a sua imaginação para colocar uma meta, um alvo que tem de alcançar? O Steve Jobs dizia numa entrevista que se o homem consegue imaginar é porque é possível.
A imaginação tem realmente este poder? Tem muito poder, tem tanto poder que é usada hoje de uma forma intencional, com ferramentas, estratégias específicas. É usada por atletas de alta competição, é utilizada por líderes que têm que atingir, líderes ambiciosos que querem conquistar coisas enormes. É usada em contexto educativo. A imaginação, no fundo, é imagem em ação. Imaginação. Porquê? Porque usa-se muito a visão, porque em termos biológicos, dos 5 sentidos, a visão é aquela que tem maior número de receptores, digamos assim, né? De neurónios. Então, ela é usada, mas também os outros sentidos, sobretudo a audição também, e a sinestesia, ou seja, as sensações, não é? Por isso é que, quando é usado intencionalmente como uma ferramenta, geralmente usa-se imagens, a pessoa pensa em imagens, pensa em sons. Por exemplo, os atletas de alta competição, eles fazem exercícios em que ouvem os aplausos depois de ele, na sua mente ainda, atingir a meta ou ganhar a medalha de ouro. A sensação, imagina-se como é que eu me vou sentir quando eu atingir isto, ou como é que eu quero que as pessoas se sintam quando eu atingir determinada coisa. Portanto, os 5 sentidos são muito usados. A biologia humana a neurologia humana é muito usada nesta questão e, portanto, só pode ter um grande poder. Aliás, até há uma expressão que se usa muito comumente, que é o sabor da vitória, né? Porque até se usa o paladar e o olfato de uma forma muito intencional. Portanto, sim, a imaginação tem muito poder, muito mais poder do que as pessoas possam imaginar, e temos estes recursos que são os 5 sentidos, e depois existem ferramentas estratégicas em que nós podemos ativar esse nosso recurso de imaginar. E também temos o tédio, que é muito utilizado também, ou seja, o silêncio, a contemplação, para que a nossa imaginação, paradoxalmente, quando nós paramos o físico, a nossa imaginação, a nossa mente explode, não é? Possa despertar. Exatamente. Portanto, isso é muito interessante. O que tu falaste do voo, não é? Da imaginação, de poder voar, é muito engraçado, porque tu disseste um homem ou uma mulher, e isso levou-me a pensar que, na verdade, as visões mais grandiosas não começou numa pessoa. Ou seja, nós podemos conhecer a história de uma pessoa que foi aquela em que ficou documentado que foi a primeira vez, exato, e que teve a ousadia às vezes até de verbalizar isso, mas na verdade as visões são tão grandes e às vezes são tão alinhadas entre os seres humanos que, na verdade, provavelmente no início houve muita gente a querer conquistar essa coisa do voar, que no fundo era querer conquistar essa sensação, né? Estamos a falar agora de um dos nossos sentidos, que é o tato, essa sensação de liberdade. Ou seja, numa visão, no final do dia, o que está é mais do que um plano específico, está uma sensação agregada, uma sensação muito forte, né? Que depois é o que nos leva para mais além. Sobre aquilo que o Steve Jobs diz, é completamente verdade. Ou seja, a imaginação, ela é produto de imagens já existentes. Por isso é que nós podemos imaginar. Pode ser um pacote de imagens a que nós não tínhamos dado importância antes, mas esse material da imaginação é sempre feita de digamos assim, um património que nós já temos de experiências que vivemos, ou de um património comum da humanidade, não é? E no caso do voar, eu acho que era um património comum que leva, de facto, muitas pessoas ao mesmo tempo, provavelmente até sem saberem, a quererem conquistar esse sonho de voar. Sim, eu concordo plenamente com o que acabaste de dizer. Estavas a referir
há pouquinho os atletas de alta competição e eu estava a pensar numa entrevista que li aqui há uns anos, depois de Michael Phelps ter ganho 5 medalhas nos Jogos Olímpicos, escreviam sobre ele e ele dizia que o treinador dele dizia que ele é quase como se ele colocasse uma cassete, ou seja, ele faz aquilo já de uma forma tão mecânica, tão mecanizada em termos da sua performance, que ele já ele antes de entrar na água, ele já visualizou o que é que vai acontecer. Portanto, tudo corre conforme aquilo que era projetado. E ele diz que uma vez aconteceu uma coisa incrível, que foi, ao mergulhar, entrou água para os óculos dele e ele não conseguia ver. Ele sabia quantas braçadas tem uma piscina olímpica, ele não precisava de ver. Ele fez aquilo que estava visualmente na cabeça dele e ganhou mais uma medalha. E, portanto, esta capacidade de visualizar, inclusive, muitas vezes ajuda-nos a ultrapassar questões que podem surgir, barreiras, dificuldades que podem surgir, porque nós antecipamos e sabemos para onde é que queremos ir. Antecipa-se os resultados. É muito interessante a história do Michael Phelps, até porque, na verdade, o que ele ouvia era a voz do treinador a dizer watch the videotape, não é? Exatamente. Portanto, lemos a mesma coisa, ouvimos a mesma coisa. Exatamente. É muito bom. Na perspectiva de Craig Rochelle, eu trago aqui duas definições de visão, ou pelo menos duas formas de falar sobre visão e a utilidade da visão. E na perspectiva de Craig Rochelle, a visão é uma imagem mental clara do que poderia ser, alimentada pela convicção do que deveria ser. Ou seja, para ele a visão nasce da insatisfação com o estado atual das coisas e o desejo de um futuro melhor. Não é? É algo que nos impulsiona do ponto A ao B. Okay? Na perspectiva de Patrick Lencioni, que não deixa de ser a mesma coisa, mas ele coloca desta forma. Lencioni foca na clareza organizacional. Ele diz, no seu modelo de saúde organizacional, a visão faz parte da resposta à pergunta: o que estamos a tentar realizar? Não é algo abstrato, mas um objetivo concreto e compartilhado que orienta o comportamento de todos. Ou seja, é de facto uma imagem concreta que nos ajuda a dar passos, a criar processos para, alinhados, chegarmos a um ponto. Daí a importância de comunicar a visão de forma mais clara possível e o mais frequente possível. No entanto, eu acho que pode haver uma confusão aqui com uma visão clara e uma orientação detalhada. Muitas vezes, quando nós comunicamos uma visão, as pessoas querem ter de imediato. Então, portanto, qual é o passo A, B, C, D, F, até chegarmos ali. E não é bem isso. A visão clara não é o caminho claro para chegar lá. Ao pensar nisto, eu trouxe esta aí. Eu posso partilhar de forma clara a imagem que estou a ver. Por exemplo, descrever de forma clara a casa que eu gostava de ter, e dar detalhes dessa casa e partilhar de forma clara quantas assoalhadas, onde é que ela está, o sol que entra e tudo mais. Mas, no entanto, eu não sou capaz de partilhar de forma clara o processo para construir essa casa. No entanto, se eu partilhar de forma clara a casa, a visão da minha casa, às pessoas certas, ao arquiteto, ao engenheiro, eu sei que eles vão construir os passos certos e o projeto de forma clara e o processo para atingir o resultado que eu me proponho com a minha visão.
Isto faz sentido, Cristina. Na maior parte das vezes o líder pode não saber como chegar lá, mas tem de manter a visão presente na mente das pessoas para nós chegarmos lá. Faz sentido. Faz, claro. Olha, eu até me estava a lembrar aqui de duas coisas quando falavas no exemplo da casa, que é, muitas vezes, quando nós, imagina que queremos uma casa e, como tu dizes, vais dar essa imagem ao arquiteto, ao projetista, a quem vai ajudar a materializá-la, e é extremamente importante também que essa pessoa saiba fazer as perguntas certas, porque às vezes tu podes achar que estás a dar uma imagem clara da casa que tu queres fazer, mas na verdade faltam ali dados muito interessantes. Então, não depende só de ti, e acho que vamos falar disso um bocadinho mais à frente. É muito importante quem te está a ouvir fazer as perguntas certas, porque há coisas que podes não saber que não sabes. Exato. E que ajuda nessa, que depois na parte, por exemplo, da escolha de um material ou outro, que tu não tens essa consciência ainda. Esse é um ponto que eu me lembrei, que é a outra pessoa tem que saber fazer as perguntas certas, caso ela perceba que tu não estás a dar a informação toda tão clara e podes chegar lá com as perguntas certas. A outra coisa é, ainda pensando no caso da casa, é tu ainda não saberes como é que vais, por exemplo, ter dinheiro para construir aquela casa, não é? Que é um sonho, ou seja, estás no ponto A e tens que ir ao ponto B, que é teres essa possibilidade financeira de depois avançares então para uma reunião com o arquiteto e já no passo 2. É muito importante que tu tenhas essa visão da casa, porque que é importante, ou seja, para além desse objeto, não é? O que é que significa ter essa casa? Significa ter mais tempo com a família, significa eu poder trabalhar a partir de casa e poder ter outras pessoas em casa, significa eu poder, sei lá, eu poder ter um estúdio para poder gravar porque eu amo a música. Percebes? Então, o próprio processo que me leva até à possibilidade de materializar essa casa é também algo que deve ser criado na tua mente com todos os detalhes, mais uma vez, com os detalhes, utilizando de preferência todos os nossos sistemas representacionais, ou melhor, todos os nossos sentidos. Faz muito sentido, quando eu comunico a visão, ou quando um líder comunica a visão, nós estamos a falar mais da parte, digamos, emocional, do que do como, não é? Como tu dizes, comunicar a visão claramente é também focar-me mais naquilo que vai ser a parte emocional, que é extremamente importante e que muitas vezes é relegada para segundo plano, e deixar menos o como, porque o como é mais a parte racional, não é? Ok, que objetivos é que eu tenho que alcançar no ponto A, no ponto B, no ponto C, ou melhor, para não confundir, no passo 1, no passo 2, no passo 3, até chegar ao ponto B. Por isso é que em coaching nós falamos de objetivos e depois falamos de mini metas, ok? E é impossível eu, quando comunico a visão, eu ter o percurso todo. Porquê? Porque isso significa que eu vejo que a minha visão iria ficar dependente de uma área controlada que eu chamo zona de controlo, onde eu tenho apenas os recursos e a experiência que eu tenho neste momento. Então, quando eu dou o primeiro passo, a primeira mini meta, a pessoa que eu vou ser no final desse passo não vai ser a pessoa que comunicou claramente a visão. Exatamente. Eu tenho mais qualquer coisa. E no fundo, é como se fosse uma espécie de método de Kaizen, né, de melhoria contínua. Mas muitos líderes, e muitos de nós, até em processos de autoliderança, temos a visão e queremos ter logo as respostas todas. E aí é muito interessante nós, e enquanto cristãos, nós fazermos algo que também é muito treinado, muitas vezes em team building e em contexto de liderança, que é dar um salto de fé. O salto de fé é eu ter já a visão do final sem eu saber o como. Porque o como vai acontecer se eu sair da zona de conforto, da zona de controle ou da zona de conforto.
Ou seja, a própria visão vai tendo um update. Quando falávamos no início da questão da visão de voar, quer dizer, lá está, os voos supersónicos não estavam lá, os voos intercontinentais não estavam lá, os grandes pássaros de metal com dezenas de pessoas lá dentro não estavam lá. Mas à medida que chegamos à primeira meta, mais alguém sonhou qualquer coisa e teve outra visão em cima dessa. Então, a própria visão vai dando lugar a outras coisas que nós pensamos que podemos alcançar depois dessa primeira etapa. Pegando em coisas concretas e mais práticas e pensando, por exemplo, na visão de líder impact. A visão de líder impact é que cada líder se torne num líder de impacto. Cada líder se torne num líder de impacto. Esta frase, assim dita, pode não dizer muita coisa, mas no contexto de líder impact ela tem muita substância. Tem aqui uma série de coisas que nos ajudam e que definem e que nos dão uma perspectiva. O que é que isto implica? Quando nós pensamos nesta frase, o que é que nós estamos a ver na sociedade, na vida de cada um? Então, eu gostava de desvendar um pouco contigo e se nós pensarmos que cada líder se torna um líder de impacto, aquilo que nós podemos pegar, e aquela pergunta que eu te poderia fazer, Cristina, era: Cristina, o que é um líder de impacto segundo este conceito em líder de impacto? O que é um líder de impacto? Para podermos depois só desmontar aqui um bocadinho esta visão, que cada líder seja um líder de impacto. Muito bem, então um líder de impacto é um líder que tem alinhadas as 3 grandes dimensões da sua vida, consideradas as 3 grandes dimensões do ser humano. O lado pessoal, / familiar, obviamente, a dimensão profissional e a dimensão espiritual. Creio que líder impacto será o único modelo de liderança que eu conheço, quer dizer, que eu conheço é seguramente, não sei se será o único do mundo, que integra o lado espiritual, que é, quer a pessoa seja crente ou não, a neurociência sabe e prova que todos nós estamos configurados para ou seja, todos nós temos um lado espiritual, ou desenvolvemos ou não, ou seja, essa pergunta que nos daste desde o início da humanidade, que é: porque é que estamos aqui, não é? O que é que há mais? O que é que houve antes e o que é que vai haver depois? Isto é só caçar, alimentar a minha família e morrer? Ou, trazendo para os dias de hoje, isto é só trabalhar, pagar impostos e morrer, ter uma família, ter umas férias? Portanto, esse lado espiritual existe e é considerado até um nível neurológico dentro da neurologia humana. Então, esta vida profissional, vida pessoal e vida espiritual, se imaginarmos os 3 círculos, esses círculos interceptam-se. E na interseção, por exemplo, da vida profissional com a vida pessoal, dá algo a que nós chamamos o nosso eu exterior. Quem sou eu? Ou seja, quem tu és na tua vida profissional, juntamente com o teu lado pessoal, é a tua imagem exterior, ok? É o que os outros veem. Depois, a vida pessoal com a interseção com a vida a pessoal com a espiritual dá o nosso eu interior, a nossa vida interior. E a vida espiritual, na interseção com a vida profissional, dá o dar-me de mim mesmo, ou seja, é aquilo que é o meu contributo para o mundo. A interseção dessas 3, portanto, do eu exterior, do dar-me a mim mesmo e do meu interior, quando conjugadas, no centro desses 3 círculos, a interseção dá o que é um líder impacto. Isto está muito bem explicado aqui no nosso livro, Tornando-se um Líder de Impacto, do Braden Douglas. Foi o primeiro livro, né, que foi escrito para Líder Impact, e neste momento a visão que o Líder Impact tem é, em 2030, nós termos, porque os grupos de Líder Impact funcionam em cidades, em todo o mundo. E em 2030 a nossa visão é ter 1000 cidades, 10.000 grupos de líderes de impacto
e 1 milhão de líderes. Então, como é que nós vamos fazer isso até lá? Estamos a fazer o processo das mini-metas e em cada mini-meta que nós alcançamos temos um upgrade na nossa própria área profissional, pessoal e espiritual que nos leva depois para o passo seguinte. Eu não sei se ficou clara esta... Para mim, sim. Comuniquei claramente a visão. Eu acho que sim. Então, quando nós percebemos, ok, é esta integração destas 3 áreas na vida de um líder, quando ele realmente entende e trabalha estas 3 áreas, é aí que ele vai dar realmente o seu máximo e vai deixar um impacto, um legado transformador na sociedade. Quando nós pensamos em que cada líder se torna um líder de impacto e temos isto em noção, o que é um líder de impacto, tudo aquilo que nós vamos desenvolver, tudo aquilo que vai ser projetado em termos estratégicos como ministério, como departamento ou como empresa, tendo claro o que é que esta visão quer dizer e qual é o nosso objetivo, não é? Como Patrick Lencioni dizia, o que é que queremos alcançar, aquilo que nós vamos desenvolver, os passos, os processos, as ações, e este podcast, os temas que trazemos aqui e que abordamos dentro do âmbito espiritual, profissional e pessoal, tudo isto vai fazendo sentido e vão sendo passos, programas, atividades, recursos materiais para alcançar esta visão. Então, a visão dá-nos uma meta, algo que queremos ver acontecer, que nos vai permitir criar os recursos para alcançar. E tomar as decisões certas, porque uma das grandes vantagens de teres uma visão clara é, perante tantas distrações, tantos projetos, tantas oportunidades de crescer e de poder contribuir, na verdade, aquilo que vai acontecer é que vai ser muito mais fácil eu tomar a decisão certa e muito mais difícil eu tomar a decisão errada. E muitas vezes a decisão errada não é uma decisão que seja má intrinsecamente, mas é uma decisão que me vai afastar daquilo. Exato. Então é algo como tornar a nossa vida de certa forma minimalista para que a engenharia decisional, ou seja, a forma como eu decido, se torne mais fácil e mais fiável relativamente àquilo que é a minha visão ou da visão de grupo que eu quero atingir. Tenho aqui pelo menos 3 pontos que são importantes para ti. Tu já entras aqui um bocadinho neste que vem a seguir, e é importante dedicar tempo a comunicar a visão. Este é o primeiro ponto. É importante dedicar tempo a comunicar a visão. À medida que nós vamos avançando e os desafios surgem, como tu dizias, e as oportunidades surgem, roadblocks, dificuldades, desafios, problemas financeiros ou mudanças. Nós tivemos uma mudança tremenda que aconteceu em 2021, 2022, que marcou a nossa sociedade, que foi o Covid, e que de repente tudo mudou. É importante dedicar tempo a comunicar a visão para que de repente nós não acordemos um dia e estejamos desalinhados e afastados daquilo que é o nosso foco. E de facto isto não acontece assim. De repente de manhã acordamos e estamos dizendo, não, é algo que vai acontecendo. E se nós não vamos partilhando a visão e não vamos colocando a visão lá adiante e dizer, olha, é isto que nós queremos, de facto vamos correr este risco de ir, isto é interessante, isto é divertido, eu dou melhor a fazer isto. E damos por nós e são coisas boas, mas que se calhar são coisas boas para outros e não para nós, não é? Então este é um ponto. Tirar tempo para ouvir as reações, para saber se estamos todos em sintonia e na mesma direção.
comunicar claramente não é só ter a capacidade de falar bem e de forma eloquente, é saber ouvir também. Uhum. É ter a noção do que as pessoas estão a compreender. E tu já tocaste um bocadinho esta questão. Cristina, nas tuas dinâmicas com líderes, é algo que tu notas, a incapacidade de comunicar em duas vias, falar muito e ouvir pouco. Que implicações pode ter isto na comunicação da visão? Uhum. Por exemplo, nós aqui estamos a comunicar só numa via. Não é? Nós estamos a falar, estamos a ter uma conversa. Acredito que as pessoas estão desse lado, cada um de vocês está a ouvir aquilo que nós estamos a dizer, mas não há uma interação, não há um Duas diálogo, vias. não há duas vias, não é? Na comunicação de uma visão, numa empresa, numa organização, é importante que haja esta comunidade. Como é que tu percepcionas isto? Olha, eu em primeiro lugar, o que eu vejo é que os líderes não dedicam assim tanto tempo a aprenderem a comunicar. Essa é... Porque entre o meu pensamento e o que eu falo, já há uma perda, já há ruído. Entre o que eu falo e o que a outra pessoa escuta, há outro ruído. E entre o que a pessoa escuta e a pessoa interpreta, há outro ruído. Então há muito ruído quando eu comunico. E na verdade um hábito mental que é considerado extremamente importante, porque isso também ajuda a eu comunicar claramente a visão, é eu aprimorar os meus pensamentos, ou seja, o meu diálogo interno. É aquilo que em psicologia se chama o meu diálogo interno. E será que o meu diálogo interno tem sido aprimorado de forma a que aquilo que eu comunico seja mais intencional e mais eficaz, não é? E que eu possa comunicar claramente a visão? Eu penso que essa é uma grande... É assim, um grande campo de melhoria dos líderes. É dedicarem tempo para aprenderem como se comunica. Claro que outro campo de grande melhoria é aprender a ouvir e a acreditar que a contribuição dos outros é extremamente importante para me ajudar na comunicação da visão. É extremamente importante, porque como é que eu posso comunicar uma visão que não é só minha, não é? Porque senão não é visão, é algo muito, muito pequenino, sem eu ter a contribuição dos outros. Portanto, há uma tendência para, em vez de estarmos a comunicar a visão, estarmos a comunicar a forma como eu quero que os outros façam as coisas. E logo aí, provavelmente, estamos a ter problemas de ruído. E um outro ponto extremamente importante e muito atual é que a maior parte da comunicação que se faz hoje em contexto de liderança, em contexto corporativo, de trabalho de equipas, é feito através da escrita, por causa do digital. Então, creio que hoje há níveis grandes de falta de empatia, no sentido em que eu não me preocupo tanto naquilo que escrevo, não é? Seja uma mensagem, seja aquilo que eu escrevo num e-mail, no Teams, não é? Ou seja, há muita informação dentro da corporação, dentro das organizações, que é escrita, e eu não dedico tempo, provavelmente, eu enquanto líder não dedico tempo a perceber de que forma é que aquela comunicação escrita vai impactar. E estou a falar até de tarefas do dia-a-dia, ou seja, da gestão diária da comunicação, porque é aí que a visão passa, não é em grandes encontros, né, de colaboradores uma vez por ano que essa comunicação passa. Há um livro muito interessante que saiu no ano passado. Ela foi palestrante do último Summit, do Summit 2025. Do Global Leadership Summit. Do Global Leadership Summit, obrigada. Ela chama-se Erika Duon, nós depois colocamos nos recursos. E o livro que ela escreveu é Digital Body Language. Ela é uma das maiores experts mundiais a dizer que a nova empatia é a forma como eu comunico intencionalmente por todos os meios digitais e a forma como eu descodifico
a mensagem do outro. E então nós nascemos a comunicar, nós somos seres comunicadores, mas na verdade a maior parte de nós não é um comunicador eficaz. Não tem à partida uma comunicação interna de algo interno produtiva, intencional, e portanto isso também se vê não é, na dificuldade em comunicar a visão ou outra coisa, e claramente a visão. Isso seria um tema por si só, a questão Sim. da comunicação, e eu imagino, numa era de comunicação digital, de facto, muito se escreve, e muitas mensagens de partilha hoje em dia, toda a gente dá a sua opinião em todo lado, e se calhar sem pensar muito, de facto. E um e-mail não tem tom, ou seja, nós não estamos a ouvir o tom com que a pessoa nos está a dizer aquilo. Podemos imaginar, por aquilo. Eu ainda no outro dia li um e-mail, um e-mail não, um documento, e eu não estava a perceber se aquilo que estava escrito era num tom irónico, se era Justamente profundo do coração, se era... E isso cria alguma tensão, cria alguma confusão, insegurança. E portanto, eu dou por mim, e não quero dizer que faço isto perfeito, aliás, até é um esforço grande em que muitas vezes eu demoro algumas horas, se não às vezes dias, para escrever um e-mail que eu quero comunicar claramente, e qual a intenção, e leio o e-mail várias vezes, e qual a intenção, qual o tom que eu quero que as pessoas leiam este e-mail, e então tenho essa preocupação. E quando não faço isso, e tento não comunicar muitas vezes com a equipa toda, porque quando são coisas importantes convém que a comunicação vá. Então há essa preocupação. Alguém me dizia aqui há uns tempos que eu tinha que melhorar. Eu uso muitas palavras para descrever uma coisa, falo muito com as mãos, e é algo que eu tenho que melhorar, obviamente, mas alguém me dizia que a minha comunicação melhora quando eu escrevo os meus pensamentos, e quando eu escrevo eu tenho que fazer esse exercício que tu dizias, de gastar tempo no silêncio, e ao escrever os meus pensamentos eu estou a decantá-los, estou já a fazer um exercício, porque eu não posso escrever tudo, e então este exercício realmente leva-nos a comunicar melhor, sermos mais objetivos, a se calhar de repente pensarmos numa imagem que queremos trazer. Eu funciono muito por imagens, num exemplo que queremos trazer, em vez de vaguearmos na nossa comunicação. Lembra-te que na comunicação apenas 7% são as palavras que são ditas, e os outros 93% é o que tu dizias, tom de voz, linguagem corporal, que o inconsciente do outro vai apreender de forma também inconsciente. Então, na comunicação digital, tu tens menos 93%. Então, e o interessante é que isso tem que ser treinado, tal como são treinadas tantas outras competências, justamente porque, como tu fazes, é muito consumidor de tempo, não é? Ou seja, nós que escrevemos um e-mail, e depois esse exercício é muito interessante para começo, mas ele depois, no mundo rápido de hoje em dia, das equipas em que tudo acontece muito rápido, tem que passar a ser um hábito automático. Um hábito é automático, mas tem que passar a ser uma tarefa e um processo automático, né? E há de facto ferramentas para isso, e formas de treinar isso para que se perca menos tempo e para que se ganhe em empatia e em comunicação eficiente, não é? Falar em tempo, já vai. Estamos. Quando nós começamos a conversar, isto é difícil.
O último ponto, portanto, os outros dois, é importante dedicar tempo a comunicar a visão, tirar tempo também para ouvir as reações, para saber se estamos em sintonia e na mesma direção. E eu tenho um último, e não fechamos aqui, quer dizer, haveria outras coisas para trazer também, mas reservar tempo para, em conjunto com a equipa e parceiros, parceiros com os quais trabalhamos, porque hoje em dia quase nada se faz fechados em nós mesmos, mas reservar tempo para, em conjunto com a equipa e parceiros, aperfeiçoar o caminho para o destino com base na visão. Se realmente temos uma visão com V grande, isto é maior do que nós. Vamos precisar de chamar outros para esta obra. Eu, como cristão, acredito que uma visão que vem de Deus, ela é bem maior do que nós, e vai bem mais além do que a nossa vida, do que os poucos anos que nós vivemos. E, portanto, claramente precisamos de envolver outros, partilhar a visão, trabalhar para que eles se apropriem também desta visão. Ela deixa de ser nossa. Só assim conseguimos realmente produzir o que quer que seja em relação a esta visão. Novas gerações terão novos desafios. Novas gerações é um outro tema que podemos trabalhar também. Vai ter que ser. Mas novas gerações terão novos desafios e por isso novas ideias que vão ser precisas para alcançar esses novos desafios. Só desta forma passaremos de sobrevoar os céus para voos supersónicos, não é? Então, Cristina, para terminar, na tua perspectiva e na minha, uma visão é algo que vai para além do visionário. Quão importante é que o visionário seja flexível ao ponto de as coisas não acontecerem exatamente como ele as vê, mas este ser um jogo de compromisso? Vamos ver. Deus, quando nos coloca essa insatisfação que nos leva a ter uma visão, isso nasceu de algum lado, ou seja, nós já temos, e voltando até talvez ao Steve Jobs, né? Ou à frase que tu partilhaste no início, esta insatisfação que eu tenho que me pode levar, que me leva a ter uma visão, porquê que é insatisfação? Porque já tem lá a semente da visão. Não sei se me faço entender. Ou seja, se eu estou insatisfeita é porque eu sei que aquilo não me chega. O eu saber que aquilo não me chega, para mim e para ti, é uma insatisfação que vem de Deus. Que Deus nos coloca essa insatisfação. Ou melhor, coloca-nos a capacidade de nós suprirmos essa satisfação, essa necessidade. Né? Então, usando aqui o caso da aviação ou do espaço, os primeiros homens e mulheres que andavam com asas, não é, agarradas aos braços e que esbracejavam, eles nunca poderiam imaginar o que é que seria. Eles podiam imaginar a sensação de liberdade, mas eles não conseguiriam imaginar as várias nuances de liberdade que nós hoje temos. E as nuances são: eu posso fazer trampolim. Eu estava no outro dia a ver os campeonatos que foram aqui em Portugal de trampolim, então, e a ex-ginasta que estava a comentar estava a dizer que o incrível dessa modalidade é que entre eu bater na cama elástica e aquela sensação é mesmo uma sensação de voar e de liberdade que ela nunca sentiu na vida, e no entanto essa pessoa já voou imensas vezes. Para mim, voar, levar-me do ponto A ao ponto B junto com outras pessoas, em que duas delas estão a pilotar o avião, as outras estão a comer, a conversar, a ler ou a dormir, é algo que os primeiros visionários não imaginavam. E é também uma nuance de liberdade. Mas ir ao espaço e voltar, não é? Como aconteceu agora recentemente, é uma sensação, ou seja, ver o planeta Terra em direto e a cores de um outro ponto do espaço é a liberdade, não é?
operacionalizada, mas os primeiros visionários eram incapazes de pensar nisso. Ou seja, voltamos ao princípio. A liberdade aqui, a sensação é aquilo que impulsionou e é aquilo que é comum a todos e a forma. Portanto, sim, a visão vai para além do visionário e é extremamente importante que esse visionário, agora pensando mais em organizações, que esse visionário seja flexível, que ouça o outro. Porquê? Porque a flexibilidade... Há um pressuposto do comportamento humano que diz o elemento que domina um determinado sistema é o elemento mais flexível. E o elemento mais flexível não é aquele que diz sim a tudo, não. Flexível no sentido dos recursos, usando a criatividade dos recursos que ele pode ir buscar na imaginação, não é? Ou seja, em vez de ir desta forma, pode ir daquela. Em vez de eu, líder, que comunico claramente a visão, ter pensado que poderia ir de uma forma, eu recebo os contributos da equipa e afinal vamos de outra forma. Então é extremamente importante ser flexível e, na verdade, ser flexível igual a ser criativo. O que pega com a imaginação do início do nosso podcast, em que a imaginação é que nos leva a concretizar a visão. Penso que é isso. Quando eu imaginei inicialmente este podcast, era muito diferente. A visão era criar um conteúdo em português para líderes de língua portuguesa, onde quer que eles estivessem, de forma a inspirar e a motivar quem nos ouvisse a serem líderes de impacto onde quer que estivessem. Ao partilhar esta visão com diferentes pessoas, contigo, com o Rafael da Christian Life, com a Lena, e até com outras pessoas fora de Portugal, foi sendo criado um processo. Eu tinha imaginado um podcast com 5 episódios e pronto. Ficaram 10. Entrevistamos pessoas. Deu origem a ideia inicial era fazer 5 episódios e pronto, com tema e acabou. Com os 5 valores da liderança. Com os 5 valores da liderança que surgiram até para uma palestra. E hoje temos uma coisa que se chama Líder Impact Portugal Podcast, onde queremos desenvolver outros temas, onde entrevistamos pessoas, Então, eu não tinha visto isto tudo. Não tinha visto isto tudo, de facto. E daí ser tão importante partilhar e comunicar uma visão, mas ser também importante sermos flexíveis e abertos e dizer: esta visão não é só minha. Eu não sou o dono da visão, eu sou, se calhar, o mensageiro da visão. E agregar pessoas, porque vão agregar valor e vamos chegar a um lugar onde provavelmente nunca imaginamos. E se hoje estamos aqui a gravar e estamos aqui a trazer este conteúdo, conteúdo este que, by the way, podem ver no nosso canal do YouTube, Líder Impact Portugal Podcast, onde podem também ver para trás as outras, e se estás a ver pela primeira vez este conteúdo, comunicar claramente a visão, podes ir ver para trás episódios como estar disposto a aprender e apertar a mudança. Começamos aí. Estar disposto a aprender e apertar a mudança, rodear-me das melhores pessoas, dar-lhes, acreditar nelas, dar-lhes autonomia e responsabilidade. E fechamos hoje com comunicar claramente a visão. Esta foi uma viagem que eu acredito que vai continuar, certamente, com a Cristina e com outras pessoas que vamos agregar também, para alcançar esta visão de impactar a sociedade, de impactar a pessoas capazes de impactar a sociedade. Cristina, nós chegamos ao final do 9º episódio e o que é que nos espera? Olha, antes de terminar, gostaria muito de, assim, para pontuar aqui a questão da visão, que é muito importante nós ouvirmos as fontes das 3 grandes áreas do modelo de liderança de Líder Impact. Ouvirmos a nós próprios e à nossa família, ou às pessoas mais próximas que nós amamos e que nos amam, ouvir os nossos pares
e ouvir Deus. Então essa contribuição tripartida ajuda muito nesta visão que é a de Líder Impact, é um mundo completamente impactado com 1 milhão de líderes que vêm de 10 mil grupos e que vêm de 1000 cidades. Olha, esperamos que tenham gostado de ter conhecido todos os nossos convidados e de terem sido estimulados, esperamos nós, por estas nossas reflexões e nossas partilhas entre nós os dois, e que possam continuar a acompanhar o nosso canal. Nós vamos fechar com chave de ouro, ou seja, o próximo episódio é com o nosso convidado, chama-se Francisco Chaves, e por isso fechamos com chave de ouro. Ele é o diretor nacional do Desafio Jovem em Portugal, que é um projeto absolutamente com uma visão muito clara e uma visão muito, muito bonita e muito impactante em termos mundiais. Portanto, lembrem-se de assistir a esse último episódio, mas continuem ligados a nós, porque nós vamos ter conteúdo no futuro e nós vemos um dia destes. É verdade. Vemos um dia destes e já agora sigam o nosso canal no YouTube e podem deixar sugestões que achem que seria interessante conversarmos, pessoas com quem podemos conversar também em temas para abordar. Estamos curiosos e queremos ouvir o vosso feedback também. Então, para que possamos realmente alcançar esta visão, queremos ouvir o vosso contributo. E é isto por hoje. Até breve e que Deus abençoe. God bless you. Beijinhos.